E porque o ciclo básico ele tem essa fama, né? Uma fama assim que infelizmente tem, não tem, é inegável isso, de que é um conteúdo às vezes pouco aplicado, que eles não conseguem ver a importância daquilo na sua formação. Sem essa compreensão, infelizmente o aluno não guarda aquela mensagem, ele não apreende a mensagem. Olha, quando você crescer, você vai entender, mas é muito difícil, né? Muito difícil. E eu me frustrava muito em ver o desempenho nas provas. Então, assim, todo professor se dedica, né, em preparar a aula, acha que está ali fazendo o seu melhor, e quando vem um desempenho ruim, isso desanima, isso acaba desanimando. E eu falo assim, puxa, né, eu preparo com tanta dedicação, né, o meu conteúdo, por que será que o desempenho não está correspondendo? Ou os estudantes não se entusiasmam da mesma maneira que eu me entusiasmo com o conteúdo. E quem já não ouviu isso daqui? Esses alunos só ficam no celular, não prestam atenção na aula. É muito difícil, você fala um negócio, eles não respondem, não interagem, não respondem atividade. Onde que essa geração vai parar? Que eles não querem saber nem de ver os slides da aula. E aí eu comecei a olhar para o estudante, me colocar na posição dele, falar, bom, tem uma idade tal, né, tem essa geração tá curtindo, está vendo, né, está entrando em contato com esse tipo de conteúdo, como que eu posso criar uma ponte? Então, esses elementos só para criar uma ponte de comunicação. Olá, pessoal, eu sou a professora Mariana Kiyomiyosako, sou do Departamento de Biologia Celular e Molecular, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Eu dou aulas de histologia no ciclo básico dos cursos aqui da faculdade. Então, eu dou aula para ciências biomédicas, numa disciplina anual, a RCB 0106, de estrutura e função, sistemas biológicos. Dou aula para medicina, no novo currículo, né, que a gente está reformulando aí, e também na morfologia do tórax e abdômen. Eu dou aula de sistema cardiovascular, sistema renal, reprodutores. Dou aula também para o curso de fisioterapia e terapia ocupacional, na parte de sistema cardiovascular. E todas essas disciplinas estão inseridas no ciclo básico dos cursos aqui da faculdade. Então, eu pego geralmente os alunos do primeiro ano, né, recém-vindos aí da escola, para o ambiente universitário. Então, tem todo um desafio de adaptação do ensino, de mudança de contexto, de aplicação de um conhecimento bastante cognitivo, né, para estudantes que chegam naquela ânsia de já se tornarem profissionais, né, sejam médicos, fisioterapeutas. Então, tem que ter essa adequação da linguagem, fazer essa transição de uma maneira não traumática e o mais tranquila e leve possível. Bom, então, a histologia criativa funciona assim. É livre, o formato é livre, o aluno pode tanto fazer um desenho das lâminas histológicas, ou pode fazer um desenho artístico, criar uma história em quadrinhos, poema, criar vídeos, paródias. Eu falo assim, o céu é o limite. Já que o coração é tudo, o principal órgão de todos. Sem a bomba principal, não tem sangue pelo corpo. O meu nó é que regula todo o ritmo de O2. Sem o sino atrial, pra você não tem depois. Não tô acreditando que eu tô escutando isso, não. Vocês estão mentindo por aí, vocês acham que eu não fico sabendo? Peraí que eu vou mandar a real. Chega de mansinho mudando todo esse beat, eu que sou complexo ao limite. Mas não fica preocupado se não entra na corrente, é que a íntima que filtra quem entra com a gente. Onde chego, onde eu chego, eu levo todo o suprimento. Coração pode ser grande, mas não chega aonde eu entro. Como que o aluno vai usar, a ideia é que o aluno utilize algum conceito de histologia aplicado no contexto dele, no repertório que ele tem. Eu falo assim, a sua criatividade será bem recompensada. Então, o formato não é rígido. O aluno pode entregar da forma como ele quiser. Pode ser trabalho em grupo, porque tem alunos que gostam mais de fazer, de escrever, e outros de cantar, outros de fazer animação. Vou cuidar mais de 1 milhão de espermatozoides por aí, para impedir uma reação imune, o que for. Eu sou só uma mãe sertole, fazendo
fazendo seu papel na lâmina basal. Então, o formato é livre e a quantidade de pessoas que vão participar do grupo também. Bom, então, na avaliação dos trabalhos, eu procuro perceber quantos conceitos foram abordados, se eles foram abordados de forma correta. Embora esteja ali, né, dentro de uma estética, toda uma questão artística, eu preciso me atentar ali nessa parte mais técnica, né, do conteúdo, se está sendo passado de maneira adequada, se está correto. Então, eu conto mais ou menos, né, quantos conceitos foram abordados e faço ali essa pontuação de acordo com essa aplicação do conteúdo, né, dentro do trabalho criativo. Então, às vezes, se ele criou um meme com apenas um conceito, vai ter uma pontuação. Se ele criou uma música com a aula inteira musicada, em forma de paródia, em 3 minutos, puxa, significa que ele exercitou todos os conceitos apresentados na aula. Então, vai ser uma outra nota. Então, que tem esse perincárdio repleta de adiposo, a camada visceral vai estar. Os choques externos ela pode evitar. Ai, ai, ai. As aulas cardíacas vão separar. As câmaras têm a camada esponjosa, fibrosa e ventricular pra evitar de reclamar. Assim colapsar. a nota. Então, essa questão da nota, ela é um pouco maleável nesse sentido, mas isso é explicado. Então, a quantidade de conceitos que vocês utilizarem vai ser também equivalente com a pontuação. Eu faço, dependendo do curso, ou ela entra na pontuação mesmo da composição da nota da histologia, então ela pode equivaler a 20% da nota, ou ela pode ser um bônus. Então, dependendo da turma e do estágio que eles estão, por exemplo, se esse é um tipo de atividade que pode competir com o final de semestre, com outras provas, então, para não pesar, né, no cálculo da pontuação final, eu deixo como bônus. Aqueles que quiserem fazer serão recompensados. Então, por exemplo, que ele tirou 9 na nota, ele pode ganhar um 10 como média final, caso ele tenha feito essa atividade, né, e ganhou, então, esse bônus na nota. Ou a nota vai ser computada ali, se for mais para o início do semestre, o aluno tem mais tempo. Geralmente, a minha aula é dada umas 2 semanas antes da avaliação. Então, ele tem até o dia da prova para entregar o trabalho no Moodle, na plataforma online que a gente utiliza aqui na USP. Então... Bom dia, senhor vírus. O que você vê à sua frente é o corpo humano, uma fortaleza quase impenetrável, portando diversas medidas de proteção em todas as suas entradas e ainda mais formas de eliminar quaisquer invasores sortudos que as adentrem. Qualquer ser pensaria 2 vezes antes de tentar invadi-la. No entanto, sua missão, caso deseje aceitá-la, é exatamente esta: infiltrar o corpo humano pela via respiratória e garantir a proliferação de nossa espécie. Então, eu deixo assim para ele entregar até o dia da prova, para que, ao fazer essa atividade, ele também estude. Então, seja uma oportunidade para estudar enquanto faz a atividade. Por isso que eu deixo até o dia da prova. Eventualmente, um outro aluno me pede para segurar 2 dias, mas esse também é flexível e eu acabo aceitando também trabalhos após, né, um curto período aí, até para eu poder fazer o cálculo da média. Bom, então depois que os trabalhos foram avaliados, eu posto isso nas minhas mídias sociais, né, e faço uma pequena observação quando eu dou a tarefa. Eu falo assim, aqueles que não querem que seu trabalho seja divulgado na internet ou na minha página do Instagram, que coloquem uma observação. Professor, por favor, não divulgue, e eu respeito isso. Então, tudo que está lá na minha página do Instagram, no meu canal do YouTube, ou no portfólio, né, no site criado para divulgar esses trabalhos, eu divulgo isso no e-mail direcionado para os estudantes, falando assim, olha, pessoal, todos os trabalhos podem ser vistos aqui nesse link. E daí,
sim, eles podem ver, né, o que os outros colegas fizeram, ver o que turmas anteriores fizeram, porque eu também vou divulgando esses canais durante as aulas, né? Falo, olha, se vocês quiserem se inspirar, ver como é que outros alunos já fizeram seus trabalhos criativos, vocês podem dar uma olhada lá. Então, é dessa maneira que eles entram em contato, né? Eles e todo mundo, né, entra em contato com esses trabalhos. E eu faço, assim, uma divulgação bastante reforçada no meu Instagram, então eu crio stories, faço uma arte também ali de introdução para fazer os posts, né, para que isso fique ali e os alunos possam até utilizar o material para estudar. Os sentimentos que envolvem essa atividade são divididos um pouco nas fases. Então, durante a preparação, eu já começo me divertindo na preparação. É um misto, assim, de o que eu tenho, né, dentro do meu repertório que eu posso utilizar para me comunicar com esses alunos de uma maneira mais adequada, que essa mensagem possa passar. Então, eu começo a pensar nos memes, eu começo a pensar nas músicas, em que tipo de exemplo, que tipo de história eu vou colocar dentro da aula. Então, eu já me divirto. Então, assim, essa é uma fase minha, né, em que eu me divirto muito fazendo, eu entro numa bolha criativa e fico ali pensando, nossa, o que eu vou fazer? Qual é o meme que se encaixa aqui, né, que tipo de música eu vou utilizar? A segunda fase, que é a fase da expectativa. Então, eu vou para a aula um pouco apreensiva, assim, falo assim, bom, eu estou correndo um risco, não sei como essa turma vai receber esse material. E aí, começa a aula, aquela apreensão, e daí quando começa a vir os primeiros feedbacks, os primeiros olhares curiosos, aquilo já começa a ser empolgante até que a coisa engrena e a aula acontece. Então, tem essa fase da aula que é muito bacana, né? Eu saio muito energizada da aula. Aí vem a fase das atividades, quando eu começo a receber os trabalhos de histologia criativa. Então, eu também fico assim, nossa, é uma expectativa de, assim, vem coisa boa aí, mas não sei exatamente o quê, porque cada ano, cada turma traz algum elemento que eu falo, meu Deus, eu nunca imaginei colocar ou fazer essa relação desse conteúdo. Então, é uma grande, assim, surpresa, e eu falo assim, nossa, como que é gratificante você dar essa oportunidade e o aluno responder de uma maneira tão magnífica, assim, né, gloriosa. Eu falo assim, que incrível é ter alunos, né, nesse tipo aqui na faculdade. E eu falo assim, olha só como que é só dar a oportunidade que o aluno chega lá e mostra, né, o seu talento, a sua desenvoltura, o teu repertório, a tua originalidade, né? Então, esse é um momento, assim, que eu fico extasiada, e daí eu já começo a produzir, eu quero mostrar para todo mundo, eu quero colocar no site, quero colocar no YouTube, quero compartilhar nas minhas mídias. E eu acho que o teste mesmo para valer é na prova, né? Na prova, quando eu vou lá e vou cobrar aquele conceito, vou ver o que ele aprendeu, se ficou adequada a mensagem, se ele realmente chegou lá. E aí, sim, quando eu vejo, né, o nível de aproveitamento, de acertos, notas, assim, tipo 10, muitos 10 na prova, ou aquele conceito que eu trabalhei de uma maneira lúdica, o aluno consegue responder de uma forma técnica e muito bem colocada, argumentada, bem respondida uma questão, aí eu falo, nossa, missão cumprida, né? Acho que eu cheguei no ponto que eu queria, que era o aluno ter aprendido aquele conceito que é essencial para ele levar na formação dele. Então, acho que é um misto de sentimentos, é uma trajetória, eu acho, né? Criar essa aula nesse sentido, assim. Então, eu me divirto muito, eu também corro vários riscos, né? Gera uma certa apreensão, fico muito satisfeita quando eu recebo os trabalhos e, por fim, me dá aquele sentimento de missão cumprida quando eu vejo o bom desempenho, né, nas avaliações. Outro mito que as pessoas falam muito também é esse. Ai, ela só faz isso para os alunos gostarem dela. Gente, quem que aprende odiando o professor, odiando a matéria? Que o grande empecilho que tem é o professor não se permitir inovar, fazer algo diferente, com medo de que aquilo soe menos profissional, de que aquilo afete a sua imagem de pesquisador, de expert da área. Parece que ao você colocar um elemento que é lúdico, algum elemento mais leve, isso
conflita, né? Isso vai conflitar, vai diminuir, talvez, aquela imagem de respeito que os professores querem que os alunos tenham. Então, pelo contrário, eu acho que, dada a minha experiência, eu vejo que os alunos acabam se envolvendo mais, participando mais, aprendendo, vindo conversar, tirar dúvidas, quando a gente se permite, quando a gente coloca de lado um pouco, né, essa visão, essa imagem um pouco engessada, um pouco assim mecânica, né, que às vezes a gente acaba vestindo essa capa assim, com a ilusão de que aquilo vai gerar mais respeito dos alunos, né, que os alunos vão prestar mais atenção porque você está fazendo assim. Pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente trabalha nessa comunicação, a gente foca no estudante, procura nele elementos que possam ser utilizados para melhorar a aquisição do conteúdo, isso sim gera mais respeito, né? Isso sim gera um aluno que vai olhar para nós, professores, de uma maneira assim, com mais admiração, né? Com mais vontade, interesse, curiosidade pelo conteúdo, por aquilo que a gente está falando, né? Então, eu acho que a minha dica extra é o professor se despir um pouco dessa imagem tão profissional e rígida e distante, num lugar que muitos se colocam, para um lugar um pouco mais humanizado, que ri, que também tem seu senso de humor, que tem sua visão peculiar das coisas, e compartilhar isso. Ao fazer isso, ele permite que o aluno também possa mostrar a ele, né, como que ele enxerga aquele conteúdo, de que maneira aquele conteúdo entrou dentro do repertório dele. E essa troca acaba enriquecendo os dois, né? Então, eu acho que a minha dica extra não é nem uma dica técnica, mas eu acho que é uma dica, assim, eu acho que muitos não fazem, não se permitem, porque não saem desse lugar, né? De um lugar que está aí no imaginário de muitos professores. Danem-se os atlas, os livros, resumos, os projetos, presenças, as notas, o reitor, o ensino. Se dane a medula e a papila renal, com uma pedra no rim, será uma dor quase fatal. Bom, então a histologia criativa, ela é apresentada no final da aula, uma aula em que eu já coloco elementos lúdicos, de música, de memes, para eles também verem que a primeira pessoa que faz isso sou eu mesma, né, a professora, e aí o trabalho é organizado da seguinte maneira, eles podem fazer em qualquer formato, meme, vídeo, paródia, poema, história em quadrinhos, desenho de lâminas, qualquer tipo de expressão artística. E aí a entrega do trabalho é até o dia da prova. Então, a minha aula acontece geralmente 2 semanas antes, né, da avaliação, e aí o aluno tem até esse tempo para fazer o trabalho. E é importante também, né, que seja antes da prova, para que o aluno utilize esse exercício para estudar para a prova, né, para aprender os conteúdos. Esse trabalho vai ser divulgado nas mídias sociais. Aqueles que não quiserem, eles colocam ali uma observação, eu peço para que eles sinalizem, né, caso não queiram que a sua atividade seja divulgada. E vai para o canal do YouTube, vai para o site do portfólio, né, da Histologia Criativa, e para a minha página no Instagram. E essa nota, a nota da avaliação pode ser tanto no aspecto somativo, ela vai compor até 20% da nota, é um combinado que eu faço com a turma previamente, ou dependendo do estágio em que a tarefa, em que a minha disciplina, né, a minha aula se encontra, ela pode ser como uma recompensa. Então, ela é um ponto extra, é um bônus. Então, ela pode agregar, né, ser adicionada na nota da prova, se o aluno fizer essa tarefa. Bom, eu quero agradecer você que está aqui acompanhando esse vídeo, assistindo, se inspirando. Eu espero que você possa aplicar um pouco, né, ou tudo disso aqui que foi falado nas suas aulas. Todos os trabalhos criativos podem ser vistos nos links que estão aqui na descrição do vídeo. Eu espero que você continue seguindo o CDDE, que tem uma plataforma cheia, né, de vídeos inspiradores e de várias técnicas para nós professores. E eu fico à disposição na minha página no Instagram, @marianakawasaki, para quem quiser entrar em contato. Como que eu consigo esse oxigênio? Calma, senhor Esteócito. Eu sou o Super Pneumosto 1. E agora,
vou apresentar para você a minha equipe. Primeiro eu vou falar do primeiro integrante, que parece que é simples, mas é muito importante. Esse auxiliado nunca deixe ele de lado, pois movimenta os seus cílios, traz o muco goela abaixo. Esse muco é produzido pelo caliciforme, que parece um cálice e por isso tem esse nome. Até o fim dos broncos aparece bastante, e lá é trocado por nossa outra integrante.